Sempre quando falamos sobre mitologia, temos uma percepção preconceituosa e infantil de como ela funciona. Eu aprendi no meu ensino médio que o mito era a primitividade da filosofia. Depois dos grandes filósofos da Grécia Antiga, ele perderia o seu valor e se tornaria história para a criança dormir. Será? Se são apenas histórias, por que em diferentes civilizações, em diferentes tempos e diferentes contextos socioculturais, o padrão se repete? Segundo Joseph Campbell, na primeira página do primeiro capítulo de O Herói de Mil Faces, o mito é a abertura secreta, através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas. Sempre que uma nova série se inicia no canal, há uma espécie de acordo entre eu e você. Um acordo onde eu garanto produzir todo o conteúdo e você assisti-lo. Mas talvez essa seja a série que ao mesmo tempo é a mais fácil e a mais difícil de ser produzida. Fácil, porque eu poderia ficar falando por horas dos simbolismos mitológicos em, por exemplo, Caverna do Dragão, e como a arma do Bob é um tacape, mesmo ele sendo uma criança, mostrando que ele quer resolver as coisas através da violência com base na sua falta de maturidade. Em contraponto com a Sheila, por exemplo, que a arma é um capuz da invisibilidade, simbolizando aqui a vergonha e a vontade de sumir por ela ser uma adolescente em fase de puberdade. E difícil porque é impossível definir uma estrutura única para algo que é subjetivo e interpretativo, como os sonhos e os símbolos. Portanto, não faria sentido reproduzir todo o conteúdo existente sobre mitologia comparada. Existe o que é comum e praticamente único, mas sempre pode haver mais uma interpretação. Desse jeito, como escolhido por vocês mesmos, começaremos com a mitologia japonesa, porque segundo vocês, a grega e a nórdica já estavam meio batidas. Mesmo assim, vou citar algumas comparações que vêm de imediato, e vocês irão perceber o quanto elas estão próximas. A primeira menção escrita do Japão começa com uma breve aparição em textos históricos chineses do século I d.C., enquanto que conhecemos da mitologia grega foi escrita por Homero em 900 a.C., e a nórdica, apesar de ser retranscrita nos Edas encontrados em 1205 d.C., tem sua força em 800 d.C., na chamada Era Viking. Tenham isso em mente. No começo, havia o caos. E do caos se separaram a terra e o céu. Essa separação fez com que houvesse espaço para a luz, que fez crescer uma planta, um kami, chamado Kunitokotachi. Uma planta que se transformou em uma árvore gigante, que se torna o pilar entre os mundos. E dessa árvore surgiram outros 2 kamis, os 3 antigos. Essa é a visão japonesa. O poeta romano Ovídio, no poema A Metamorfose, descreve assim a origem do mundo grego. Antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada caos. Uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma completa, e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. Do caos surge Gaia, e de Gaia, Urano, respectivamente a Terra e o céu. Essa é a grega muito simplificada. No começo, havia o caos. Do caos se separaram Niflheim e Muspelheim, o mundo da névoa e o mundo do fogo. Névoa e fogo se encontram e formam um bloco de gelo. Desse gelo surge Ymir, o gigante de gelo, Audumbla, a vaca, e Bur, avô de Odin. Essa é a nórdica. Apesar das comparações não acabarem por aqui, vou deixar de lado um pouco as outras duas, que vão ser focadas posteriormente em vídeos separados. Seguiremos agora com a japonesa. Mas não havia no caos apenas céu e terra. Havia também 2 outros deuses, e o que era 3 agora se tornam 5. E foram desses 5 deuses que surgiram mais e mais deuses até o surgimento de Izanami e Izanagi, que tiveram a tarefa de criar o mundo. Essas 5 divindades entregam de presente para Izanagi, o homem, uma lança. A lança do céu, simbolizando aqui o falo masculino.
Izanagi então mergulha sua lança no oceano e as gotas que pingavam quando ele retirou formaram a Ilha do Japão. A energia sexual aqui representada pela lança, ao se projetar no poço da criação, no oceano das manifestações e retornar, sente que precisa criar, produzir, se sentir parte do fluxo criativo da própria criação. O ser criado se torna co-criador da imensidão vazia. Depois, os irmãos criam seu palácio, formado de 8 pilares, postos de forma circular e um central. Então, eles se percebem atraídos um pelo outro. E Izanami, a mulher, inicia o ritual, circulando o pilar pela esquerda, enquanto Izanagi vai pela direita. E ao se encontrarem do outro lado, Izanami elogia o feitio de Izanagi, que naturalmente responde ao elogio. Entretanto, o fruto dessa união não deu muito certo. E então os dois foram perguntar aos kami superiores o que haviam feito de errado. Eles, por sua vez, disseram que o erro estava em que a mulher começou o ritual, e Izanagi que deveria tê-lo feito. Refazendo o ritual, então, Izanami dá enfim luz às montanhas, ao vento, às árvores e aos rios, mas também ao kami do fogo, Kagutsushi. E ela mesmo acaba morrendo em decorrência do parto. Após dividir o kami do fogo em 8 partes, Izanagi, furioso, desce ao mundo dos mortos em busca de sua irmã esposa. Ele a encontra no portão do mundo inferior e diz a ela: Alteza, minha amada irmã mais nova, as terras que eu e vós fizemos ainda não se acham prontas. Assim sendo, voltai. Ela replicou: Lamento, de fato que não tenhais vindo antes, pois agora já comi da comida do mundo dos mortos. Agora deverei conversar com o senhor desse reino e tentarei convencê-lo a me deixar ir. Tende cuidado e não olheis para mim. Ela se retirou para o interior do palácio, mas como ela se demorou demais ali, ele não pôde esperar. Retirou um dos dentes da extremidade do pente de sua augusta trança esquerda e, acendendo-o como uma pequena tocha, adentrou o palácio e olhou. Nesse momento, viu Izanami apodrecida, como um cadáver em decomposição, com vermes consumindo a sua carne. Assustado com a visão, Izanagi retrocedeu. Izanami disse: Cobrisses-me de vergonha! Izanami então manda vários seres do mundo inferior atrás de Izanagi, que, usando de sua astúcia, acaba por se esquivar de todos. Sua Alteza Izanami, por fim, veio pessoalmente. Tomou uma pedra que somente 1000 homens poderiam levantar e com ela bloqueou-lhe a passagem. E com a rocha entre eles, ficaram um diante do outro, trocando ameaças. Izanami disse: Meu amado irmão mais velho, Alteza, se agirdes assim, deverei causar a morte de 1000 membros de vosso povo em vosso reino a cada dia. Izanagi respondeu: Minha amada irmã mais nova, Alteza, se o fizerdes, farei que a cada dia 1001 mulheres deem à luz, se tornando aqui a divindade da vida e a divindade da morte. Se sentindo sujo após contemplar a visão aterrorizante, Izanagi vai até o rio se lavar. Ao lavar o seu olho esquerdo, o olho feminino, ele faz nascer Amaterasu, a deusa do sol. No olho direito, o olho masculino, nasce Tsukuyomi, o deus da lua, e de seu nariz, Susanoo, o deus dos oceanos e das tempestades. Abrindo um parênteses agora, por que Izanami não consegue voltar? Do mesmo jeito que Perséfone na mitologia grega, Izanami come uma fruta do reino dos mortos. E o que significaria isso do ponto de vista simbólico? Izanami era um ser puro, uma deusa que contempla e materializa a vontade criadora, mas ao ir para o mundo dos mortos, ela tem um ponto de divisão. Estar no mundo dos mortos é diferente de fazer parte dele, e comer o fruto é o ritual iniciático dessa participação. Podemos ir a uma festa e estarmos lá ou participar dela. Você pode ficar sentado no sofá, mexendo no celular e nem sequer conversar com alguém. Mas é ao interagir, ao comer um fruto da mesa, que você participa da festa. E que festa é essa no mito de Izanami? O mundo da morte. O mundo físico, dos desejos, das vontades, dos prazeres. A mulher se torna, então, aquela que dá à luz a morte. Obviamente, a mitologia japonesa não acaba aqui, do mesmo jeito que essa série de vídeos. Se você achou no mínimo interessante conhecer esses mitos, considere se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação quando o próximo vídeo da série for lançado.
Encerro esse vídeo com uma citação de Helena Blavatsky em A Voz do Silêncio. Não deixes o sol causticante secar uma só lágrima de dor, antes de a haveres tu mesmo enxugado nos olhos de quem sofre. Obrigado e até a próxima.